Olá, irmãos, Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre maldição. Maldição sem causa não pega. Maldição com causa pega, né? É porque eu tenho visto pessoas, né, que às vezes a gente vai exortar, né, a pessoa, falando, você está no caminho errado e tal, desse jeito pode acontecer isso e isso com você, né? Igual certa vez trabalhando numa empresa, aí o camarada devia o padeiro, o leiteiro, o mecânico, devia todo mundo e não pagava. Aí teve uma vez, Deus me tocou profundamente para ir lá no setor dele e falar para ele. Eu virei para ele e falei assim, eu não tenho nada a ver com a sua vida pessoal não, mas só que Deus me toca para mim te falar com você. Paga quem você deve, né? As pessoas vivem ligando para a nossa empresa e cobrando, né? Te cobrando, falando que você está devendo, que você não paga e tal, e várias pessoas, inclusive até eu cheguei a ser ameaçado de morte por causa disso. Uma certa vez o camarada ligou, quero falar com fulano de tal. Não, fulano de tal não está no momento. Rapaz, você não mente não, eu sei que ele está aí, olha que eu mato ele e você, viu? Eu falei, meu filho, eu estou falando que ele não está, porque não está, vem cá agora neste momento para ver se você vai encontrar. Não está. Aí o camarada falou, não, desculpa, você não tem nada a ver com isso não, é porque ele está me devendo e não me paga e tal, eu estou macho da vida. Aí o que acontece? Ele foi me pedir desculpa. Aí eu fui, certa vez eu entrei no setor dele, falei assim com ele, falei assim, é o seguinte, paga quem você deve, porque você está devendo todo mundo e não paga. Cuidado que Deus vai permitir Satanás preparar um laço para você e vai te pegar. E ele vai autorizar, porque você está em falha com ele. Deus não vai proteger. Quando Deus protege, é quando a pessoa está buscando a face do Senhor, quando a pessoa está endireitando os seus caminhos na presença do Senhor, procurando largar os pecados. Nós, seres humanos, somos todos pecadores, entendeu? Nós somos pecadores igual aquela pessoa que não é cristão, né? Só que tem um detalhe, nós que é cristão, a gente é pecador e a gente tem que combater contra os nossos pecados. Nós não podemos pegar o pecado, colocar debaixo do braço e continuar com ele como se ele não tivesse atrapalhando nós. O pecado nos separa de Deus, então a gente tem que vazar. Aí acontece, falei com ele, falei assim, paga, porque senão Deus vai permitir o diabo te atacar, viu? E o negócio vai ser sério. Aí virou para mim, Cláudio, tudo bem, tá, beleza, obrigado pelo aconselhamento e tal. Só que continuou o mesmo mau caráter, né? Como ele continuou comprando as coisas, não pagando. Aí teve um dia, né? Trabalhando, né? Aí de repente chegou a notícia, né? Sabe fulano de tal? Sei. Ele acabou de tomar 12 tiros quando ele foi entrar no apartamento dele. Como assim? Quando ele foi chegar no apartamento, tinha alguém já à espera, né? E deu 12 tiros nele. Aí o que acontece? Dos 12 tiros, 6 pegou aqui na perna, e por um segundo, por um centímetro, assim, não pegava o órgão genital dele, ia com certeza estourar, né? Aí o que acontece? Então ele vai ser internado para tirar essas 6 balas que está aqui na região da perna. Então eu fiquei analisando, tá vendo? Deus ainda tinha avisado ele para pagar as pessoas e tal, ainda mais que ele tinha uma condição boa, né? E ele continuou, né? E ele, como diz, ele era cristão. Mas só que Deus protegeu ele desse tiro? Não, porque ele estava, como diz a Bíblia, dando lugar para o diabo, né? Aí Deus permitiu, né? E ele pegou o boi ainda, que ele não morreu, tirou as 6 balas alojadas e ele ainda sobreviveu, como diz Deus, dando ele mais uma chance. Então o que acontece, né, irmãos? A gente tem que tomar cuidado. Essa semana eu fui chamar a atenção de uma pessoa, né? Cuidado que o inimigo vai te atacar, a sua vida vai ir de mal ao pior se você continuar desse jeito. Aí a pessoa virou, não, tá amarrado, né? O pessoal tá com essa mania, a gente vai chamar a atenção sobre algo, né? A pessoa, não, tá amarrado. Eu falei, mas peraí, você tá falando não tá amarrado, mas você continua na podridão? Você fala, está amarrado em nome de Jesus, mas continua no pecado? Como que Deus vai ter compromisso com alguém que está no pecado? Olha o que a Bíblia fala, né?
Eis que os olhos do Senhor não estão fechados para que não possa te ver, nem os seus ouvidos agravados para que não possa te escutar. Mas os vossos pecados é que faz divisão entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. Então, tá vendo? É o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus que não... para que não nos ouças. Então, se você estiver levando uma vida de pecado e não quer consertar, o diabo vai te atacar sim, e Deus vai permitir. Não adianta nem você falar do outro lado. Não, Cláudio, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado se você endireitar a sua vida na presença do Senhor. Largar esse pecado no nome de Jesus. Aí você pode falar, está amarrado, porque aí Deus vai te proteger. Mas se você continuar no erro, está amarrado, não vai acontecer, você está dando brecha. Então, o que acontece? A maldição, ela só pega se a pessoa estiver dando espaço. Deus não tem compromisso para proteger, não, né? Se você, por exemplo, tem o seu casamento abençoado com seus filhos, aí você que trai sua mulher, que trai o seu marido. Aí alguém fala, larga dessa vida, senão você vai perder sua família. Aí você vai virar, não, está amarrado em nome de Jesus, mas aí continua traindo a si mesmo. Não, Deus não vai proteger, você vai perder sua família mesmo. Uma hora sua esposa vai descobrir, vai pegar seu WhatsApp, vai ver e vai separar de você. Se você tiver no emprego, aí sempre dando nó cego no emprego, fazendo assim, corpo mole, aí quando o chefe chega, aí você vai fingir e começa a trabalhar. E toda vez é assim, né? Você fica dando nó cego no serviço. O chefe chega e você começa a trabalhar. Uma hora você vai perder seu emprego. Uma hora Deus vai permitir você sair do seu emprego. O próprio Deus vai castigar. Sabe o que acontece? Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Deus. Mas Deus odeia o pecado. Se você estiver andando de mão dada com o pecado, vai acontecer maldições sim na sua vida. Eu que o digo, já aconteceu na minha por falta de obediência ao Senhor, né? Se você estiver com o seu carro lá, dando pau no carro, fazendo ultrapassagem perigosa direto, se você estiver com seu carro e cometendo racha com outro, né, e tudo, aí o que acontece? Aí alguém vira para você, não faz isso não, porque uma hora a Polícia Federal vai te pegar, vai te prender o seu carro, você vai ganhar multa, aquele negócio todo. Aí você vai lá, não, está amarrado, em nome de Jesus. Mas aí você continua fazendo as rachas, uma hora a Polícia Federal, de propósito, Deus faz ela te pegar e te toma o seu carro, faz você pagar altas multas. Por quê? Você fala, está amarrado, mas você não quer consertar. Então, irmãos, no nome de Jesus, a maldição sem causa não pega. Daniel era um homem temente a Deus, era um homem que orava 3 vezes por dia, e não adiantava nada os seus inimigos planejar em lançar ele na cova dos leões, através daquele edito, né? Mas Daniel era um homem fiel. Os próprios inimigos falavam, no livro de Daniel, que não podia achar defeito nenhum em Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente, procurava servir o Senhor. Aí realmente Deus livrou Daniel da cova dos leões, tá vendo? Então Deus dá livramento, maldição não te pega, é quando você está na presença do Senhor, obedecendo. Se você tiver com vida errada e ficar falando, não, está amarrado, não vai acontecer não, e continua na vida errada, está amarrado não, vai acontecer. Esse está amarrado seu é da boca para fora. Satanás morre de rir quando você fala está amarrado. Satanás se fala assim, o idiota, ele está pecando contra Deus, ele está fazendo coisa errada, e fala está amarrado, como se Deus tivesse obrigação de proteger ele. Deus não vai proteger não, pode deixar que eu vou atacar e arrebentar com a vida dele. O mundo espiritual, irmãos, funciona desse jeito. Entendeu? Né? Eu coloco as minhas barbas de molho, todo dia eu peço ao Senhor, Deus, me liberta dos meus pecados, me liberta das minhas falhas, para que eu não venha cair nas ciladas do diabo e o diabo arrebentar comigo. Eu preciso estar em comunhão contigo. Por favor, me liberta dos meus pecados, para eu não dar sopa para o azar. Né? O diabo já me odeia. Né? Eu ainda vou ficar pecando de propósito? E depois falar, está amarrado, não vai acontecer não. Vai, acontece sim, tá bom? E fica então com
com essa palavra de meditação, olha onde você está errando, olha onde você pode tá dando brecha para o diabo, e abandona tal pecado. Aí sim você vai poder falar, está amarrado em nome de Jesus, essa maldição não está sobre mim. Aí você vai poder falar isso, quando você estiver na linha, quando eu estiver na linha com o Senhor Jesus, amém? E Deus venha nos proteger e ter misericórdia de todos nós, amém? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.